Tá pensando em ter um aquário marinho, mas tá achando muito caro? E se eu te dizer que tem uma opção mais em conta? Já ouviu falar dos aquários Fish Only? Assiste o vídeo. Oi pessoal, hoje eu vim aqui na Estufa para falar de um assunto muito legal, que é montar um aquário marinho. Muitas vezes a gente está pensando em montar um aquário marinho e se assusta um pouco com o preço dos equipamentos e até com o preço dos animais. Mas é possível a gente começar com um aquário marinho mais básico, um aquário para quem está começando e com custo mais acessível. Claro que a primeira coisa que vem na nossa mente é aquele aquário básico com 2 palhacinhos, e talvez você já não queira isso, ou até já tenha. Mas a gente tem uma outra opção também que é muito legal, que são os aquários Fish Only, que a gente chama. Que são aquários só de peixe. Isso parece estranho, né, falar que um aquário é só de peixe, mas é que no marinho, uma das grandes mudanças, e o que tem de muito diferente da água doce, é a presença dos corais. Os corais que são maravilhosos, muito coloridos, muito bonitos, e a gente gosta muito. Ele também tem uma demanda muito grande por uma luminária melhor, para a gente fazer reposição de elementos traços, reposição de cálcio. Então ele acaba levantando bastante os custos do aquário marinho. Quando a gente faz uma opção de montar um aquário marinho, mas sem os corais, a gente vai ter um custo muito mais acessível. E ainda a gente pode pensar em usar os peixes marinhos nacionais, que são mais em conta, não necessariamente mais resistentes, mas muitas vezes também mais resistentes, mas são peixes simples e que a gente consegue ter num aquário só para eles, só com peixes, e que vai ficar já com um aspecto de marinho, mas com custo muito mais acessível. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco desses peixes e uns bônus que a gente pode ter quando a gente tem um aquário Fish Only. Quando a gente fala em aquário marinho e Fish Only, a gente, claro, já vai começar a pensar nos marinhos nacionais, como eu disse. Só que a gente está falando em baixo custo para um aquário, mas a gente não pode pensar em aquários pequenos. Aquários marinhos pequenos são difíceis de estabilizar e são mais custosos por conta disso, e normalmente a gente usa mais para corais. Quando a gente vai para esse lado dos peixes, a gente tem que pensar num aquário maior. A gente vai ter uma demanda menor pelos suplementos e pela iluminação, como eu falei, mas o aquário não pode ser muito pequeno. Por outro lado, você pode usar até um vidro que você tem aí em casa, de um aquário de água doce, e usar um skimmer hang-on, que a gente vai deixar um link aqui com o vídeo, que é o M30, o M50, o NS12, o NS16, a gente já falou bastante sobre eles aqui no canal, e você consegue transformar qualquer vidro, né, qualquer aquário que você tem aí, num aquário marinho. Ou se você tem um aquário aí com SAMP traseiro ou SAMP lateral, já é o suficiente para começar um aquário Fish Only. Para um aquário marinho desse, a gente vai precisar do cascalho marinho, que é a aragonita, né, dolomita não usa mais. A aragonita, né, aquele cascalho marinho, as rochas marinhas para manter a alcalinidade, o pH bem alto, que é o que a gente precisa, e a água marinha que a gente pode usar tanto natural quanto sintética, que é o mais comum. E depois a gente vai para os peixes. Como eu falei, esses peixes marinhos nacionais têm um custo muito mais acessível, mas são peixes que precisam de espaço, então não dá para pensar num aquário muito pequeno. E aí a gente vai ter uma infinidade de peixes e eles são todos compatíveis, a gente consegue ter no aquário, porque sem ter a preocupação de ter os corais, a gente pode abusar mais dos peixes. A gente pode até usar esses peixes que são aqueles que a gente chama de porquinhos ornamentais, que tem dentinhos, porque eles normalmente comem os corais. Então, já que a gente não vai ter coral, dá pra gente explorar um pouco mais os peixes e ter mais peixes diferentes. Para vocês verem a imensidão de peixes que tem marinhos nacionais, a gente vai ter aqui os baiacus. Olha como são legais, eles são peixes muito bonitos, e é aquele baiacu mesmo que incha e tal. A gente tem um bodianos, esse daqui é o puchelos, que é o vermelho. Existe ele rufus, que é o mais azulado. Esse peixe fica grande e precisa de um espaço grande para natação. A gente tem o canterines, que é um tipo de porquinho ornamental que a gente fala. Ali atrás a gente tem as donzelas nacionais, aqueles pequenininhos, e donzelinhas são legais para fazer um carduminho no aquário. Aqui a gente vai ter um peixe que é muito legal, que é um blênio verde, e é daquela que a gente já comentou aqui também no canal, de usar os estratos do aquário, porque ele é um peixe que vai ficar mais embaixo, intocado, então a gente vai escolher alguns peixes de natação, alguns peixes para ficar mais aqui embaixo. Ali a gente tem os baianos, que é um tangue que fica maravilhoso. Aqueles ainda estão pequenininhos, estão se aclimatando, mas é um peixe que fica muito bonito. É muito legal ter inclusive um aquário de baianos só com eles, um cardume de tangue baianos, fica muito bonito. A gente tem uma antia pink, que é aquele vermelho ali grande. A gente tem uma talassoma aqui, que é um outro peixinho bem legal para a gente ter também num aquário Only Fish. A gente tem os sargentinhos, esse é um peixe bem comum para quem vai para umas praias mais preservadas, em que a gente consegue encontrar os peixes perto, né, da praia. O sargentinho é um peixe que fica grande, é bem bonitinho também. Ali
né, nacional, que é o ciliaris. É um peixe também que fica muito bonito. Ele fica com uma coloração super exuberante. É um dos peixes de exportação, né, que o Brasil exporta para o mundo inteiro, porque é um peixe muito bonito. Ali a gente tem um peixinho muito bonitinho também, bem vermelho, que é o apogon. É um peixe legal também. Esse aqui é o equetus, para você que segue o nosso canal sabe, porque ele saiu aí no Você Conhece. É um peixe muito bonitinho, diferente, com essa anteninha. A gente tem o miriprichis, que é esse vermelhinho, parece o apogon, mas é outro peixe. Também fica legal nesses aquários omnifish. Como vocês podem ver, tem muito peixe diferente. Ainda a gente pode usar alguns peixes que a gente não usa em aquários mais tradicionais, que tem corais, que são os peixes mais carnívoros, como a garopa panther, alguns outros peixes que eu já não tenho aqui, mas que são muito legais também. Então é um universo muito grande a ser explorado, principalmente se você tiver um aquário maior. E é muito legal nessas montagens fish only que a gente pode explorar um pouco mais os invertebrados que a gente não consegue ter junto com os corais. Que é, por exemplo, os ermitões, alguns tipos de estrelas do mar, porque elas comem corais. Então, já que a gente não vai ter coral, dá pra gente explorar um pouco mais eles. Eu vou mostrar algumas coisas pra vocês também. Ó, por exemplo, a gente pode usar as estrelas. Essa aqui é uma estrela general, ela é uma estrela muito bonita, mas que a gente não pode usar num reef, num aquário com corais, porque ela acaba comendo. Então, já que a gente vai montar um aquário só de peixes, a gente pode ter esses tipos de estrelas. Os mini paguros e turbisnails, né, que a gente chama de equipe de limpeza, que tem uns pagurinhos, a gente pode usar amplamente nesses aquários. E existem esses paguros bem grandes, que é outro animal que a gente também evita em aquários de reef, porque eles acabam fazendo bagunça, derrubando os corais. E aí, num aquário só de peixes, a gente também pode usar eles são bichos muito legais pra gente ter. Além disso, tem uma série de coisas como ouriços, caranguejos, alguns tipos de lesmas, de conchas, que a gente vai poder ter tranquilamente no nosso aquário só de peixe. Então fica essa dica aí, para você que quer começar no marinho, mas quer começar investindo um pouco menos. Dá pra ter um aquário muito diferente, com bichos muito exóticos, que todo mundo vai gostar de ver, gastando bem menos. Então é isso, pessoal. Se você está querendo começar no marinho, vai começar por um fish only. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, mas não vai descuidar dos parâmetros. E se você tem qualquer dúvida sobre marinho, a gente tem playlists aqui falando bastante sobre marinho. Mas se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde. Continue seguindo e até a próxima.